Senhoras e senhores, uma excelente noite para todos vocês que nos acompanham aqui na nossa plataforma de entrega de conhecimento. Me chamo o professor Michael Oliveira, seu professor de controle interno e licitações na prática. E nesse nosso encontro de hoje, eu vou te ensinar sobre o papel do controle interno na Lei 14.103 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vou entregar para vocês aqui um passo a passo para você que é controlador, você que é auditor, que atua no sistema de controle interno de alguma forma. Eu vou te entregar um passo a passo para você obter sucesso nas práticas relacionadas à análise de conformidade das contratações públicas, sejam elas por licitação, por procedimento auxiliar ou via contratação direta. Para a gente esquentar a nossa aula, eu peço que vocês curtam esse nosso vídeo, compartilhem essa aula com duas, com três pessoas no mínimo, para a gente levar esse conhecimento para mais pessoas que possam agregar valor para a administração pública. Envie para o seu colega secretário, o pessoal do departamento de licitações, o pessoal do setor de auditoria, ou para aquelas pessoas que têm o objetivo de um dia ser consultor, atuar na administração pública. Eu tenho certeza que essa aula vai valer muito a pena para todos vocês, certo? Vamos falar sobre controle interno, vamos falar sobre licitações e contratos administrativos, vamos falar sobre a técnica 733, que é a técnica de implementação do controle das contratações, certo? Nossa aula aqui é direto ao ponto, eu não enrolo muito, então preparei alguns slides aqui com muito carinho para vocês. Todo esse material vai ficar disponível, vocês podem conversar com o pessoal do suporte aqui no nosso chat. E esse slide vai trazer para vocês um conteúdo que vai entregar o que vocês realmente precisam para implementar o controle das contratações, regulamentar os procedimentos e fazer a análise das licitações e dos contratos com tranquilidade. Dividindo também o trabalho com os colegas das outras repartições, das outras áreas da sua gestão. Não precisa ficar tudo no seu colo, você controlador. Beleza? Então me apresentei para vocês aqui, deixa eu crescer o slide. Eu me chamo Michael Oliveira, sou especialista em controladoria governamental, sou advogado, especialidade em controle, licitações e contratos, auditoria, lei de acesso à informação. Sou autor também de livros que tratam sobre licitações e contratos administrativos, sou autor de livros que falam sobre controle interno na administração pública. E eu vou trazer para vocês aqui um apanhado geral de controle e depois sobre esse papel do controle na Lei 14.133. Uma lei que fala 34 vezes em controle interno. Então vocês já percebem aqui, logo nessa minha fala inicial, que o papel da controladoria é extremamente importante para assegurar a conformidade, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a busca pela eficiência ali junto às contratações públicas. Então, primeiro vamos estabelecer aqui na nossa tela alguns conceitos. Acompanhe comigo no nosso slide. Primeiro, para que existe controle na administração pública? O controle ele existe para poder assegurar que as legislações estão sendo cumpridas e para assegurar também que a administração, que o governo, aí o seu governo local, na sua Câmara, na sua Prefeitura, ele está cumprindo com aqueles princípios do direito administrativo constitucionais, o LIMP, certo? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o controle, meus amigos, apesar de controlar diversas áreas da gestão, ele não assegura 100% de legalidade. Afinal, as instituições são compostas por pessoas. Então, nós temos que trabalhar de forma inteligente e oferecer para os nossos gestores a chamada segurança razoável, tanto na área de contratações, quanto na área de execução de despesas, quanto nas prestações de contas, com o objetivo de resguardar o recurso público, prevenir irregularidades, prevenir fraudes, desperdício, malversação de recurso, direcionamento em contratações, dentre outros itens que podem prejudicar ou trazer falta de economia na utilização do erário público. Então, quando a gente fala de controle, a gente fala também
em acompanhamento, a gente fala também em assessoramento, a gente fala em ensinar, em papel pedagógico, a gente fala também em fiscalizar. E todo esse trabalho que nós vamos fazer nas contratações, alinhado com a Lei 14.103, eles têm ali uma previsão constitucional, quando a gente fala de controle interno governamental, na nossa Constituição de 88. Os artigos 70, 74, dizem lá que todos os órgãos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem montar estruturas e sistemas de controle interno para poder assegurar o bom cumprimento da legalidade dentro da administração pública. Então, constitucionalmente, nós temos 3 tipos de controle quanto ao órgão controlador. Nós temos o controle interno, feito dentro da própria administração, que vai fiscalizar, aqui na nossa aula falando de licitações, então ele vai fiscalizar as licitações feitas ali dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Nós temos o controle externo, o controle que vai ser exercido de fora da administração, por órgãos técnicos especializados e também por órgãos políticos. Então nós temos o controle externo político no âmbito dos municípios, feito pela Câmara de Vereadores, no âmbito do Estado, pelas Assembleias Legislativas, no âmbito da União, pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. Agora, como eles fazem um controle político, não é tão técnico, esses órgãos do Poder Legislativo que fiscalizam o Poder Executivo, eles são acompanhados por órgãos técnicos especializados em contas públicas, que são os tribunais de contas. Então, nós vamos ter aí os TCMs, os TCEs, o TCU no âmbito da União, que vai acompanhar a execução das licitações, dos contratos, das prestações de contas, avaliar, emitir pareceres que vão servir de base os acordos dos tribunais de contas, que são formados por conselheiros. Esses votos são auxiliados pela auditoria de auditores de controle externo, selecionados mediante concurso público, dando uma opinião imparcial. Esses relatórios emitidos pelos tribunais de contas, os TCMs, os TCEs, o TCU, eles servem de base para que o controle externo político, o Poder Legislativo, vote e aprove ou rejeite as contas de um gestor, certo? E além do controle interno, do controle externo, nós vamos ter o controle social. O controle social, o controle exercido pela sociedade, organizada ou não, através dos conselhos de políticas públicas, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de assistência social, conselho ali de merenda escolar, conselho de transparência. Alguns são obrigatórios da sua criação. O controle social que vai ser exercido por esses conselhos e pela sociedade civil também, através de atos que a própria administração pode produzir, como audiências públicas, conferências, seminários, consultas públicas, e que vão permitir que o cidadão acompanhe e participe da gestão pública. Em alguns casos, esse acompanhamento, essa participação, ela é obrigatória. E se possibilita esse controle social através da controladoria, através das ações ali relacionadas à ouvidoria e transparência, da implementação da lei de acesso à informação. Também vai ter uma ligação com as licitações e contratos, já que toda licitação, todo contrato, todo aditivo, toda contratação, toda compra pública tem que ser publicado no portal de transparência. Então, temos 3 tipos de controle quanto ao órgão que fiscaliza: o interno, o externo e o controle social. Nós vamos ter também 3 controles nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Os tribunais de justiça, nós temos controladorias internas, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas.